Não aprendemos a nos relacionar conosco, com os nossos vazios, as nossas emoções, os nossos desejos. Não fomos alfabetizados para isso. Consequentemente, não aprendemos a nos relacionar com o outro. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo da Medicina das Palavras, nosso primeiro vídeo de 2021, primeira semana de janeiro do ano de 2021, esse ano que chega sob muitas expectativas e promessas. Aqui, na Medicina das Palavras, é um ano muito especial para a gente, é um ano em que lançaremos os nossos cursos, os nossos workshops, em que vamos aprofundar a nossa conversa sobre esse assunto tão necessário nos dias de hoje, que são as relações humanas. Quem está nos acompanhando nas redes sociais e aqui também no canal do YouTube já sabe que a gente tem como missão promover a saúde das relações humanas. Um baita desafio, mas a gente tem bastante tempo aí pela vida para conseguir dar conta dos muitos debates necessários, das muitas práticas e iniciativas necessárias nesse campo de atuação. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a importância de trabalharmos as relações humanas. Mas antes, eu te faço um convite a nos acompanhar no Instagram e no Facebook. Procura a gente por lá, Medicina das Palavras. E se ainda não está inscrita nem inscrito aqui no nosso canal, ativa aqui o sininho, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, vamos falar sobre as relações humanas. O ano de 2020, embora 2020 seja apenas uma convenção, mas foi um tempo, e está sendo ainda, que escancarou para a gente a necessidade de termos mais atenção a tudo que nós estamos fazendo na nossa vida privada, particular, com as nossas relações mais íntimas e na nossa vida em sociedade e na nossa vida enquanto espécie. Se quisermos sobreviver e viver de uma forma mais justa, mais harmônica, mais em comunhão, a gente precisa rever muita coisa. E esse foi um ano que escancarou as dores das nossas relações, a começar da relação que temos com a gente. Porque precisamos encarar de frente, sempre sem poder fugir, embora a gente tenha muitos subterfúgios hoje em dia, com celulares e streamings e tudo mais, isso não dá conta. A gente foi obrigado a ficar com a gente mesmo. E de frente para situações difíceis, de frente para a morte, que sempre esteve à nossa frente, mas nem todo mundo encara essa realidade no dia a dia. E muitos que não encaravam tiveram que encarar, que lidar com essa ideia de que somos transitórios, mas também com a vida ali pulsando, gritando, perguntando para a gente: o que você está fazendo? E as nossas relações foram postas à prova. Estamos vendo aí nas redes sociais, e é muito fácil, diante do que a gente vê, acreditar que nós falhamos como sociedade, que vamos sucumbir, que já era, que não tem mais jeito. Quando a gente vê discussões puramente movidas pelo ego, pela vontade de provar que você é mais certo do que o outro, ou pela vontade de ferir, pela vontade de provocar, de criar confusão. Inúmeras relações estão sendo desfeitas no mundo atual, porque tudo está vindo à tona e a gente não tem como evitar isso. Não tem, está tudo vindo à tona, todas as nossas dores, todas as nossas frustrações. E as redes sociais se transformaram num grande palco para nós gritarmos essas nossas dores. E a sensação
que eu fico, quero compartilhar isso com vocês. Eu não sei se você pensa da mesma forma ou sente do mesmo jeito, gostaria de saber, pode comentar aqui embaixo. A sensação que eu tenho é que todo mundo está falando, mas ninguém está ouvindo. Não estamos tendo conversas, não estamos buscando juntos encontrar as respostas que precisamos para os desafios atuais e para os desafios das nossas relações. Ou seja, nós não estamos nos relacionando, nós estamos apenas expondo nossa dor, nossa raiva, nossa angústia. Isso quando a gente consegue expressar, porque muitas vezes muita gente implode, sequer consegue colocar para fora essa dor, essa raiva, essa incompreensão do mundo e do que é a vida e do que é a existência. Então a gente fica oscilando aí nesses dois polos. De um lado, aqueles que falam à torto e à direito, gritam, não pensam no que estão fazendo, nem nas consequências dos seus atos e das suas palavras. Do outro lado, a gente tem os que se intimidam, os que têm medo, os que se sentem ameaçados, os que não conseguem, não sabem, não têm recursos para se expressar. Estamos todos doentes, perdidos. E o que a gente faz com isso? Como é que a gente se encontra no meio? Como é que a gente encontra a saúde que nós precisamos para viver? A saúde que é uma saúde do todo, de estar bem, de estar inteiro, de estar forte, para poder conseguir se expressar, conseguir ouvir até aquilo que é difícil de ouvir e buscar dialogar. Pode parecer utópico diante do que nós estamos vendo nos tempos atuais, ou diante do que observamos em toda a história humana. A nossa história é uma história de guerras, é uma história banhada de sangue, é uma história de conquistas, de explorações, de escravidão, de genocídios. E sim, parece bastante utópico falar em saúde das relações humanas. Porém, hoje, com o mundo conectado, com a quantidade de conhecimento que temos à disposição, com o avanço da tecnologia e da ciência, com o entendimento que nós temos sobre o funcionamento da nossa mente, com todos os estudos que já pudemos fazer como seres humanos sobre nós mesmos, a gente pode fazer escolhas. Somos seres que podem escolher como querem viver. E a pergunta que eu coloco é: como você vai escolher viver a partir de agora? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Eu estou escolhendo o melhor que eu posso ser, a melhor forma de agir, a forma mais criativa, a forma menos violenta, porque todos nós somos violentos. Só que, hoje em dia, muitos de nós não correm perigo. A gente não precisa mais tanto daquele cérebro que precisa fugir de um mamute, que precisa fugir de um tigre, que precisa reagir assim tão rápido. Há situações em que precisamos sim, e há pessoas que ainda vivem nessas condições de extremo perigo diariamente. Mas muitos de nós já não vivem mais assim. Só que nós ainda temos um cérebro que atua dessa maneira, que responde com ansiedade, com angústia, com medo, que reage, porque essa foi a maneira como nós aprendemos durante a nossa história a viver, a sobreviver. Mas hoje, sabendo de tudo isso, nós podemos começar a construir sociedades diferentes. Uma ciência
que se preocupe com o nosso bem viver. Religiões que consigam ir além da instituição ou do dogma, eu arriscaria dizer isso, e se conectar com o sentido de espiritualidade, com a ética. A própria ética talvez seja a grande questão que nós temos hoje em dia. E para isso a gente precisa fazer uma pergunta, agora não mais individualmente, mas como humanidade. Nós queremos sobreviver e mais. Queremos isso? Queremos viver bem? Queremos manter a nossa espécie? Quando que a gente vai deixar de lado nosso ego, nossa vaidade, nossa paixão pelo poder, para realmente começarmos a trabalhar em conjunto para que as nossas relações se transformem de relações de poder que querem negar, que querem aprisionar o outro, para relações de comunidade, de troca, de busca do bem-estar comum para o maior número possível de pessoas. E não só de pessoas, de todos os seres que habitam esse planeta, de todo esse planeta que é a nossa casa comum. Ainda só temos o planeta Terra para viver. Para mim, o cerne dessa discussão é o olhar para as relações. E é por isso que colocamos esse desafio para nós aqui na Medicina das Palavras. Vivemos em relação, não temos como fugir disso, então vamos olhar para isso com responsabilidade, com ética, com poética. Eu me pergunto também por que que na maior parte do tempo, tão movidos aí por essa necessidade de sobrevivência que muitas vezes nem temos, né, por esse cérebro primitivo, quantas vezes a gente deixou de lado a poética? Quantas vezes a gente deixou de descansar? A gente deixou de curtir o ócio, de dar valor ao ócio? A gente deixou de curtir aquela reunião de família, reunião de amigos, a reunião em volta da fogueira, para ouvir as histórias uns dos outros? E não para a gente esquecer a miséria que é estar vivo. Porque estar vivo só é miserável se a gente acreditar que é assim. Falo isso no sentido interno. Porque sim, há muitas pessoas em situação miserável. Mas existe uma miséria que é destruidora de qualquer potência de vida, de qualquer transformação. É aquela que é interna. É aquela que nós cultivamos dentro porque a gente tem medo de agir, porque a gente tem medo de olhar no olho um do outro, de encarar a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, a nossa existência como seres humanos, de encarar as nossas relações. Por que trabalhar com as relações humanas? Porque é só o que a gente é, porque é só o que a gente vive e porque não fomos ensinados a isso. A área das relações é a área mais negligenciada no sistema educacional. Não aprendemos a nos relacionar conosco, com os nossos vazios, as nossas emoções, os nossos desejos. Não fomos alfabetizados para isso. Consequentemente, não aprendemos a nos relacionar com o outro. Porque se a gente não se conhece, não se relaciona com a gente não compreende, não percebe no corpo, na psique, o que é a natureza humana. E aí tudo vai ser um problema fora, tudo vai ser um problema externo e o outro vai ser sempre um problema. Por que trabalhar as relações humanas? Porque não fomos educados para isso. Porque vivemos há séculos numa sociedade
instrumental. Precisamos disso. Precisamos desenvolver as inúmeras disciplinas. Mas não podemos esquecer que o que nos mantém vivos são as conexões que estabelecemos entre nós. É a força que a gente encontra dentro da gente. É essa poesia que é viver. Essa poética da existência. Esse olhar que vai além da força bruta, que vai além do capital, que vai além das marcas, do consumo, de uma vida calcada no ter, de uma vida calcada no parecer, na imagem que você quer passar, em ter que corresponder à expectativa, em ter que ser isso, em ter que ser aquilo que você não é no seu íntimo. Somos uma sociedade de pessoas mentirosas e farsantes. É duro falar isso, mas também são só palavras. Palavras que podem não ter tanto peso assim, depende de como a gente usa. Somos farsantes sim, usamos máscaras sim, porque somos medrosos, normal. Normal, somos todos medrosos, somos todos vulneráveis. É só isso. A partir do momento em que a gente reconhecer isso, a gente tira esse peso, né? Somos farsantes, mascarados, e encara que a natureza humana é bastante complexa. Precisamos tirar do pedestal muitos conceitos que temos sobre nós e olhar para a poesia que é a nossa existência. Tanto de conexão fantástica que nós somos capazes de empreender, de realizar, pelo sentido do comum que constitui a história humana e que pode ir muito, muito mais fundo do que já foi. Mas o trabalho é longo, é árduo, exige compromisso, comprometimento. E eu convido todos vocês a embarcarem com a gente nessa, durante todo esse ano e os muitos anos que virão, na nossa comunidade que começa a nascer, que é a Medicina das Palavras. Nós lançamos um e-book no final de 2020, 10 dicas para melhorar suas relações em 2021. Se você ainda não baixou, entra no nosso site medicinadaspalavras.com, baixa o teu e-book, que tem algumas pistas poéticas, eu diria, para esse lugar de olhar com atenção para quem estamos sendo e para o mundo que queremos. Porque em suma é isso. É sobre isso, tudo que eu falei aqui. Um baita de um desafio, mas faremos isso com muitas pessoas junto com a gente, junto com essa equipe que já somos. E eu vou terminar, diante de tudo isso, trazendo um poema da Hilda Hilst, que é da série Poema aos Homens do Nosso Tempo, que é o primeiro poema dessa série, que eu gosto bastante, que eu acho que fecha muito bem tudo isso que eu falei. E eu espero que vocês tenham gostado. Senhoras e senhores, olhai-nos. Repensamos a tarefa de pensar o mundo. E quando a noite vem, vem a contrafação dos nossos rostos. Rosto perigoso, rosto pensamento sobre os vossos atos. Há muitos, os poetas lembrariam que o homem não é para ser engolido por vossas gargantas mentirosas. E sempre um ou dois dos vossos engolidos deixarão suas heranças, suas memórias, a ideia, meus senhores. E essa é mais brilhosa do que o brilho fugaz de vossas botas. Cantando amor, os poetas na noite repensam a tarefa de pensar o mundo. E podeis crer que há muito mais vigor no lirismo aparente
no amante fazedor da palavra do que na mão que esmaga. A ideia é ambiciosa e santa. E o amor dos poetas pelos homens é mais vasto do que a voracidade que vos move. E mais forte há de ser, quanto mais parco aos vossos olhos possa parecer. Busquemos nossa fragilidade, nossa delicadeza, nosso estar no mundo sem a necessidade de provar nada, mas estar no mundo para viver a vida, para viver. Se existe algum sentido possível na vida, é viver a experiência da vida, com a plenitude que ela tem, no mergulho dentro de nós e no mergulho no outro, nos outros, todos juntos, nesse mistério que somos, nessa grande família que somos. Na semana que vem eu volto com mais um vídeo, com mais uma reflexão, com mais poesia, filosofia pra gente. Até lá e muito, muito grata por sua atenção, por todos vocês que vêm nos acompanhando nesse pouquíssimo tempo que nós estamos por aqui, mas já tão especial pra gente. Obrigada, até mais.